Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Só um minutinho aqui, fazendo alguns ajustes. Só um minutinho que estou com um probleminha aqui na câmera. Deixa eu dar uma reiniciada aqui nela. Prontinho. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí com o Papo BIM-Day retornando à casa, né, a Pernambuco. E aí a gente está com essa iniciativa agora com as outras ABINs, até fazer o agradecimento pela organização, a ABIN Espírito Santo, a ABIN Rio de Janeiro e a ABIN Paraná. Hoje a gente está trazendo aqui o sotaque pernambucano, né? O Michel Vilela, inclusive, do interior aqui de Pernambuco. Michel, que é de Arco Verde e atualmente atua na cidade de Caruaru. Então, isso é bem importante aqui para o nosso estado. O Normando Chianca também, já parceiro nosso aqui, já teve participação no terceiro BIM-Day aqui em Pernambuco, acho que há 2 anos atrás, né, Normando? Então, vamos falar aí sobre projeto de instalações, que inclusive a gente está trazendo o Michel e o Normando, o Michel da VGTech, o Normando da Domitix, mas, assim, Pernambuco já tem essa questão do BIM para projeto de instalações há algum tempo. A gente tem, entre os associados, a gente tem a XMEC, por exemplo, que também é uma empresa nova que está surgindo no mercado. Temos a Tecno Engenharia, que já desde lá de 2012, que já vem trabalhando com BIM. Então, vamos passar um pouquinho agora para o público geral a experiência dos dois, que tem se destacado aqui, tanto no mercado aqui de Pernambuco como regional, né? Passo agora para você, Thiago, para fazer só a breve apresentação aí. Então, eu primeiro queria agradecer a presença de todos aqui. O Papo BIM-Day é uma iniciativa que a gente tem para disseminar o BIM aqui no estado e nacionalmente também, junto com a Associação do Espírito Santo, a Associação do Paraná e a Associação do Rio de Janeiro. E hoje a gente veio aqui para falar de instalações prediais em BIM. Então, trouxemos hoje Michel, que tem mais de 15 anos de experiências com projeto de instalações, diretor da VGTech Engenharia, onde ele já vem implementando o BIM, eu acho que desde... Não, muito bem. Uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos implementando o BIM na VGTech. E temos o Normando aqui, da Domotix Engenharia, que vem também implementando o BIM já faz um tempo. Quanto tempo, Normando? Começou em 2017. Em 2017 também, 3 anos também. E são 2 pessoas com extrema experiência em instalações prediais que vêm trazer aí como é que está sendo esse processo também de implantação de BIM na empresa deles e quais as soluções que eles vêm usando para isso. Então, vamos começar, Michel? Vamos falando um pouquinho aí da experiência. Vamos lá. Obrigado aí, primeiramente, aí ao Kleber pelo convite. É importante a gente estar hoje participando. Aqui falando um pouco da nossa experiência e falar de BIM, não falar de instalações, vai ficar aí uma página em branco, né? Então, a gente já vem desenvolvendo aí há mais ou menos uns 3 anos, né, essa questão de projetos de instalações, nessa metodologia, e é um desafio, né? Porque a gente tem que tirar um pouco, quebrar esse paradigma, né, que a gente tem no mercado dos projetos atuais, que a gente sabe como é, e a gente sabe que não é fácil. Então, está sendo um momento importante para a gente, 3 anos de desenvolvimento e com grandes projetos, grandes obras já desenvolvidas aqui no estado.
e já temos algumas coisas também já fora. Então, a gente vai passar um pouquinho aí dessa rotina da gente, certo? Então, vamos lá. A gente separou aqui, pessoal, para ser um bate-papo aí bem descontraído, na verdade, e eu separei aqui inicialmente algumas imagens de projetos, e aí daí a gente vai conversando e vai desenrolando a conversa, né? Vamos lá. A questão de instalações como eu falei, é uma problemática hoje nos escritórios, que é justamente a gente, como eu falei, a gente tem essa questão do método ainda tradicional, né? Então, a gente tentar desenvolver algo novo, como a parte de instalações, então tem sido algo bem desafiador, né? Então, o processo já começa já o desafio na implementação do sistema, do processo, né? Que a gente teve que adequar processos, parte de gestão, a parte de pessoas. Eu acho que todo escritório que passa por essa primeiro implementação do BIM, passa por isso, né? Então, não é um processo fácil para a gente chegar, por exemplo, num nível de trabalho como esse. Então, aqui não é apenas 3 anos de só desenvolvimento, vamos dizer assim, de projeto, mas é 3 anos de luta, de melhorias de processos, melhorias de templates, estudos de criação de famílias, enfim, é um processo contínuo, né, que a gente já vem desenvolvendo e a gente chega nesse ponto. E é importante a gente salientar, e quando a gente tem essa cultura ainda, que quando a gente fala em projetos de instalações, o pessoal sempre remete a projeto elétrico e hidráulico, né? Projeto de instalações elétrico e hidráulico, mas a gente sabe que dentro de uma obra, óbvio, vai depender aí da concepção da arquitetura, o que se quer. Então, a gente vai ter mais disciplinas. Por exemplo, que é um caso dessa imagem aí que a gente é um modelo já complexo, vamos dizer assim, onde a gente envolve instalações elétricas, hidráulicas, projeto de incêndio, cabeamento estruturado, você pode observar a entrada de energia da concessionária. Então, assim, não é simplesmente um modelo elétrico hidráulico. Não. Tem todas as disciplinas envolvidas que elas têm que se comunicarem aí. É que a gente vê a questão de compatibilização, tal, enfim. É todo um processo. Então, esse é o desafio, né? O desafio é esse, da gente conseguir apresentar e atender o cliente, né? Então, vamos passar aqui. Então, aqui vocês observam, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem aí um rack de cabeamento estruturado, que faz parte da certificação. Tem a segunda imagem que você pode observar a parte de múltiplas unidades da concessionária, entrada de energia, que posteriormente vai passar para aprovação da concessionária, e é uma coisa bem importante salientar que, através do processo que a gente implementou hoje de projeto, foi uma coisa que a gente conseguiu aqui reduzir, que a gente também trabalha com projeto para aprovação, no caso, concessionárias, a CELP e bombeiros, por exemplo, a gente conseguiu aí reduzir drasticamente projetos que passariam, sei lá, uns 6 meses, a gente reduz aí pela metade do tempo. Já tivemos, inclusive, projetos aprovados, a gente brinca até no escritório aqui do famoso projeto bate e volta. Ele vai e volta aprovado. Então, assim, isso é uma realidade que a gente tem tido aqui no escritório devido a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Que não é um trabalho, como eu falei, não é um trabalho de 3 dias, 3 meses, é 3 anos. Lógico que ainda estamos ainda em aprendizado. Podemos melhorar. Então, assim, é um trabalho árduo, né?
e que a gente, como eu falei, e que a gente, para chegar num nível de trabalho desse, a gente tem todos os fatores por trás. Nós tivemos que mudar todo o nosso processo de trabalho, de gestão dentro do escritório, tivemos que fazer treinamento com pessoas, tivemos que ver qual o melhor software se adequava à nossa realidade. Então, é um processo que a gente que vem sendo plantado e a gente vem colhendo os resultados, né? Então, você observar mais aí algumas imagens desse mesmo empreendimento, você vê nessa última foto que dá para ver melhor, por exemplo, você vê o tubo aí laranja logo de cara, é um sistema de incêndio que não é um sistema misto, por exemplo, tubulação de ferro galvanizado com CPVC. Então, por que adotamos isso nesse projeto, por exemplo? Questões de economia. Enfim, então, isso tem que estar atento a isso. A gente não basta, como eu costumo dizer, fazer um projeto, modelar um projeto, né, e talvez dizer que é BIM, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que carregar aí, trazer consigo aí no modelo as informações, conter as informações necessárias, importantes, e que se hoje a gente sabe que tem uma dificuldade grande no mercado, por muitas empresas ainda não terem disponibilidade de famílias, de produtos, mas nós vamos lá e criamos. Então, muitas dessas famílias aí foram produzidas por nós, lógico, algumas dessas aqui hoje você já encontra nos fabricantes. Aqui, por exemplo, tem família que tem template aqui de fabricantes, enfim, e que nos ajuda muito, né? Por exemplo, essa aqui é uma obra hoje que a gente está desenvolvendo aqui em Caruaru. Então, você veja a obra do porte da obra, é um empresarial e um residencial. E aqui do lado você vê um modelo já da parte de instalações, incêndio, gás. A gente já modelou a parte de sprinklers também, enfim. Aqui está um modelo ainda bem inicial, porque a gente está em fase de projeto ainda. O SPDA também já foi modelado aí. Então, assim, é um modelo, né, que é um modelo complexo e que muitas dessas famílias que vocês estão vendo aí, nós tivemos que fazer aqui. Então, é um processo, como eu falei, é um processo contínuo, né? Mais outro aí, né? Detalhamento do gás, aqui nesse último aqui é o shaft, você dá para observar, né? Perceber os hidrômetros, medição individualizada, o hidrante, detalhe aí no centro de uma válvula de redução de retura de pressão. Engraçado que essa válvula é de uma empresa, e eu liguei para a empresa perguntando se eles tinham a família já modelada, e eles disseram que não tinha. E o fornecedor estava em contato comigo pelo Zap, aí eu modelei e mandei para eles. Mas, rapaz, a gente nem tem essa família modelada, você já modelou ela. E, pois é, né? Então a gente teve que correr atrás e fazer. Então, não dá para esperar. Não dá para esperar. O cliente, a gente tem que resolver a solução do cliente, né? Michel, aproveitando aí, é bom você tocar nesse assunto, né? A gente já tive a oportunidade de trabalhar com projeto de instalações com compatibilização e tinha muito essa dificuldade, né? Dos fornecedores estarem entregando às famílias. E aí, até em conversas anteriores, né, que a gente já teve, eu sei que você tanto cria das famílias, eu acho que isso é importante deixar, porque às vezes as pessoas acham que já vai encontrar, independente do programa, da ferramenta que eles escolhem, vai encontrar tudo pronto. E não é bem assim que acontece, né? Você tem que fazer um investimento todo de tempo para poder fazer o desenvolvimento, ou fazer um investimento de comprar essas famílias, esses elementos criados por terceiros, né? Por outras pessoas. Não, e essa foi uma dificuldade inicial da gente, né? Aqui, porque tem esse tempo, como você falou aí, que
você tem que ter, e o engraçado é que o projeto de instalações é o projeto que quando chega, todo mundo já usou o tempo que tinha de prazo na obra, arquitetura, estrutura, instalações e imprensa, né? Então, instalações tem que ser feito de uma hora para outra. Então, imagine você desenvolver um projeto tentando aplicar e sem tempo. Mas, assim, essa é a realidade. Muitas vezes, até como eu falei a você, eu costumava até logo no início brincar com minha esposa que na fatura do cartão só vinha compra de template, não vinha um sapato, não vinha uma camisa, só vinha template. Então, assim, e eu percebi também que, logo no início, que é uma coisa que o escritório, para ele atingir uma maturidade de modelagem, de trabalho, ele tem que começar a fazer suas próprias famílias, tem que começar a modelar. Isso aí é um trabalho que, em algum momento, vai ter que ser preciso ser feito. É óbvio que quando eu encontro uma família, um material de um fabricante pronto, a gente agradece muito, mas nem sempre acontece, né? Então, a gente tem que ser feito isso. Então, a gente realmente ainda hoje, tipo, sei lá, final de semana, num domingo, à tarde, eu venho no escritório fazer atualização de template. Então, é muito comum isso, porque na segunda-feira a gente já tem um projeto, tem que começar a modelagem, tem que ter aquela família, enfim. Acontece muito isso. Então, não é um momento único que você vai fazer e ali vai ficar com o material pronto, não. E principalmente quando chega um projeto muito específico, que você realmente não encontra nada. Você tem que fazer só famílias específicas para aquele projeto, né? Já aconteceu muito isso aqui. Então, é meio que por aí, sabe? Isso ainda é mais do mesmo projeto. Tem só um comentáriozinho aqui o pessoal já participando, né? Sim. Rui Raul, colocando aí, não tem essa família em nenhum fabricante. Fazendo referência àquela família que você tinha colocado. Qual família? Essas famílias aí que você... Não, essas aqui, veja, essas instalações aqui é da Amanco, você pode baixar no site, certo? Lógico que, assim, essa válvula redutora, esse manômetro, o hidrômetro não tem, isso aí a gente ou fez, ou pegou em algum e fez, jogou. De gás, por exemplo, aí que ele está fazendo esse comentário, né? Por isso que ele está comentando aí, dizendo que realmente você não vai encontrar isso nos fabricantes. Né? Pois é. Essas de gás aí, esse medidor de gás foi nós que modelamos por aqui, criamos, enfim, não tem, né? Então, realmente é um pouco da criatividade que envolve aí, né? E por aí vai. Aqui é mais o mesmo modelo ainda, né? Aqui você vê, ó, já é um modelo, aqui já é um projeto, eu posso dizer até inovador, porque a gente não está utilizando aqui sistema convencional de alimentação residencial interna, entendeu? É todo no flexível. Então... Oi? PEX. Nesse caso aqui é o mais novo, seria o PEX, é o FlexTip, né? Que também é um template aqui da Manco, mas também temos projeto com PEX também. Então, assim, você vê que isso aqui já foi uma necessidade do cliente. Então, a gente já teve que atender a necessidade dele. Então, é meio que por aí. Então, se eu não tivesse essa necessidade, e aí? Então, ou ele ia para, sei lá, um outro escritório, enfim, não faria. Então, fomos lá, estudamos, vimos a melhor maneira de ser feito o projeto e fizemos a concepção dele aí, né, do projeto. Mais do projeto, aqui um quadro de distribuição. Nesse sistema você usa, né, um quadro de distribuição, água fria, água quente, enfim, mais desse modelo. E aqui é um modelo renderizado, a gente renderizou só para compor aqui a imagem, mas aí já é um modelo já meio que compatibilizado aqui com a parte de esgoto. Nesse caso aqui, o projeto estrutural também foi idealizado em BIM, também é um escritório aí do Recife, que idealizou, então já foi uma mão na roda que nos ajudou muito, né? Por exemplo, ó, aqui já é um projeto bem específico,
Aqui já é um projeto de uma subestação abrigada que eu acredito assim que hoje muito, eu acho que poucos profissionais ainda trabalham um projeto nesse nível. Eu posso dizer que um projeto desse, nós já tivemos projetos anteriores feito em CAD, por exemplo, num projeto bem parecido, eu acho que nós tivemos aí 6 meses ou mais de tempo para aprovação. Então, um projeto desse, nós não demos entrada ainda, mas estamos em fase de finalização, mas eu tenho certeza que vai reduzir o prazo de análise. A imagem do projeto. Nesse caso aqui, por exemplo, não existe essas famílias aqui, também é de um fabricante específico de medidores em policarbonato, não tem. Então, pegamos lá o projeto em CAD e modelamos as famílias para poder se enquadrar aí no projeto. E aqui, ó, um projeto que é uma coisa que é muito importante salientar, que tem que ser utilizada, é obras, por incrível que pareça, obras populares, né? Eu acho que o BIM, ele é democrático, né? Ele não tem que ser só utilizado por grandes construtoras ou obras de grande porte. É uma obra pequena, são duplex populares, né? Mas que pode ser adotado, né? Pode ser feita a adoção. Então a gente utiliza a mesma prática desde um projeto, o próximo vocês vão ver, são casas populares, mas a gente utiliza a mesma metodologia. Então, é um cuidado que nós temos hoje de democratizar até isso, entendeu? Ó, aqui é um exemplo, eu fiz questão de botar, é um exemplo de uma prancha. Né? É um projeto final que vai para a obra, a gente ainda tem essa cultura, né? Eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar um pouco, a gente eliminar a prancha em obra, né? Embora a gente já tenha aí algumas ferramentas que a gente consiga realidade aumentada, mas a gente sabe que ainda hoje a cultura é do papel impresso, né? Então, é um modelo, né? Um detalhamento de quadro, feito da mesma forma, com cuidado, enfim, todas as informações necessárias. E aí, como eu falei, ó, um projeto popular, mas que tem uma qualidade boa, e tenho certeza aí que o resultado vai ser satisfatório para a construtora, que vai fazer, qualidade para quem vai comprar. Então, o BIM, eu acho que ele, dentro das instalações, ele é bem importante, é muito importante. Ó. Mais um pouco aí, nesse caso aí era alvenaria estrutural. Nós recebemos o projeto da alvenaria estrutural em CAD, tivemos que fazer a modelagem conforme o projeto, fizemos toda a modelagem da concepção aí, né, do arranjo estrutural, dos blocos, canaletas, enfim. E fizemos o projeto, o projeto de instalações, conforme o projetinho aí. Então, assim, pessoal, instalações em BIM tem suas dificuldades, tem suas dificuldades, tem seus calos, mas tem que ser integrante, tem que ser uma parte integrante dentro desse processo. A gente até antes da Leva que estava conversando sobre essa questão, a gente hoje, o processo não flui ainda como nós queríamos, porque infelizmente a gente ainda recebe arquitetura em CAD, e hoje nosso escritório aqui, no caso em particular, a gente faz questão de modelar todos os projetos de arquitetura. Então... aproveitando aí a sua fala, Michel, tem uma pergunta eu espero pronunciar correto o nome dela, Yasnara, onde ela pergunta se vocês costumam... Eu vou deixar essa pergunta para depois da apresentação do Normando, que é melhor escutar de vocês dois, que é um pouco disso que você está falando, um pouco do que a gente conversou até um pouco antes do início da live, que é se costumam receber os projetos em CAD para modelar, ou já se recebe em Revit, em ArchiCAD, enfim, nos softwares dos projetos de arquitetura.
Mas aí eu vou deixar, depois que Normando fizer a apresentação dele, a gente volta com essa pergunta dela para a gente colocar isso no debate. E aproveitando, quem quiser ir participando, pode ir mandando as perguntas, que a gente já vai colocando aqui para os palestrantes. Eu queria fazer uma pergunta para o Michel logo, que era em relação a essa criação também dos templates e todo esse, digamos assim, todo esse trabalho que tiveram para criar as coisas, como foi o ganho de produtividade em si, porque querendo ou não, a gente sabe que o template da gente nunca está finalizado, ele sempre está sendo alinhado com mais informações. E, digamos, o ganho de produtividade que teve lá no início e agora, digamos assim, onde vocês já estão hoje, em relação ao tempo de projeto, conseguiu reduzir bastante? Como é que isso aí foi na empresa? Até dentro desse processo, essa parte inicial, a gente sabe que até você organizar, você tem mais perda de tempo do que produção, né? Então, até a gente ter um template organizado que se adequasse à nossa metodologia de trabalho, levou um tempo. Então, é como eu falei, ainda hoje a gente faz inserção de famílias, de adequações, de parâmetros, dependendo da construtora, o que ele quer que se entregue, mas o que vai definir realmente a sua produção, a sua produtividade é o template. O template é uma ferramenta muito importante nesse processo. Então, tem que estar com tudo bem definido. Então, perder aquelas horinhas ali, às vezes até um dia de arrumando um template, criando famílias, inserindo, porque não é criar, às vezes não é só criar uma família, você tem que criar família, você joga num template para ver se ela já está funcionando como você quer, se está contabilizando, se ela for paramétrica, se ela tá trabalhando, vamos dizer assim, funcionando com todos os diâmetros, por exemplo, da tubulação, se é uma famíliazinha mais simples, se você está usando um lookup table, por exemplo, para fazer a família, enfim. Então, assim, o rendimento, ele começa a ter à medida que você vai tendo um trabalho já, um template já definido. Então, hoje a gente já consegue ter. Mas logo no início, eu posso dizer que cai muito a produção, o trabalho dos colaboradores, até você também conseguir passar essas informações para os colaboradores, para eles entenderem a ferramenta, né? Que eu acho que também é uma grande problemática do BIM hoje em relação ao mercado, questão em relação à mão de obra, né? Infelizmente, todo mundo já sabe, questão de faculdade, ainda não estão se adequando, enfim, é toda uma problemática, mas que tem que ser resolvido. Eu acho que a gente já tem uma organização que a gente consegue dominar um pouco essas problemáticas, entendeu? Michel, tem uma pergunta interessante aqui do pessoal da ABIN Paraná. Bom, a gente sabe em licitações públicas que em licitações públicas é uma briga constante nos entregáveis, né? Você entregaria o arquivo nativo se solicitado na licitação com todo esse trabalho que tiveram de modelagem? Mas, veja, é complicado. Eu acho que teria que ser um negócio muito amarrado aí na licitação, tal, porque não tem como. Eu acho que foi até um comentário que teve na primeira palestra, né, com lá o professor Sérgio lá. Sérgio Leuzinho. Ele comentou algo sobre isso. Não tem como. São horas de trabalho, são desenvolvimento que a gente... Pode se pagar por isso, né? Pois eu acho que... Você veja, você modelar uma família dessa aqui é complicado, entendeu? Mas, vamos lá, quem sabe aí, dependendo se o cara... O valor da licitação, né, Kleber? O que é que viria aí, né? Ô, Michel, deixa eu fazer uma parte aí, Michel Kleber, a respeito dessa pergunta que foi feita com relação aos entregáveis. Numa licitação, não é uma coisa fácil de você determinar qual é o programa que você vai utilizar
para fazer um projeto. Então, o Revit, quando vocês falam de família, vocês estão falando basicamente em Revit. Então, para um órgão público exigir que você trabalhe no Revit não é uma coisa fácil, porque você pode ter um projeto elaborado em outra plataforma e que ela vai exportar o IFC, que é o arquivo nativo de colaboração BIM, e que esse arquivo é um arquivo rígido, ninguém vai ficar mexendo nele. Então, essa pergunta que foi feita pelo pessoal da ABIM, PR, o que é Paraná? Paraná, isso. Então, eu acho que um edital que exija que seja entregue a família desenvolvida em Revit é, no mínimo, passível de contestação, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada direitinho, não é uma coisa tão simples assim, não. Pois é. Isso. Embora que eu posso dizer isso a você, nós já fizemos um projeto aqui que ele especificava um determinado software mesmo para ser feito o projeto. Então, assim, é como você está falando, pode acontecer isso que você está falando e pode ter várias variáveis aí, né, nesse sentido. Mas, assim, é como o Normando falou, normalmente nós entregamos o IFC que já dá perfeitamente para o contratante ver lá o trabalho, a parte de compatibilização, enfim. Essa questão de entrega de arquivo é meio complicado, né? Mas, enfim, vai se acostumando. É uma questão de direito autoral, né? Isso tem que ser muito... Exatamente. Tem que ficar muito claro isso daí. O Rui está colocando aqui na mensagem: para órgãos públicos, não podemos usar famílias que não estejam na biblioteca BIM-BR. Lá tem para todos os softwares, em licitação só aceita essas famílias. Bom, a informação que está passando aqui para a gente. Pronto, Kleber. Eu acho que, assim, passa aí a bola para o Normando dar mostrar aí a parte dele e a gente vai trocando as ideias aí. Ótimo. Boa noite a todos. Kleber, eu posso compartilhar aqui minha tela, né? Pode sim, Normando. Eu estava no final da apresentação. Mas tudo bem. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, mas sobre o mesmo tema, né? Óbvio. Eu vou falar um pouco sobre nossa metodologia, né? E os programas que nós utilizamos lá no escritório. Para isso, eu vou usar um pano de fundo aqui, que é um projeto residencial aqui de Recife, feito pelo escritório de Carlos Fernando Pontual. A construção é da Campos Gouveia. São 2 torres, 22 pavimentos, tipo quase 20 mil metros quadrados de área construída. Aqui temos a lâmina do térreo, o vazado, a lâmina do tipo, e as ferramentas que nós utilizamos, a ferramenta é a QI Builder, e foi o QI elétrico e o QI hidrossanitário. Nós, desde 2017, utilizamos esse programa da AutoQI. Então, na época, nós utilizávamos outro, e ele era um plugin do AutoCAD. Ele não tinha uma plataforma CAD independente, ele rodava dentro do AutoCAD. Então, ele terminou ficando, para nós, pelo menos, ficou obsoleto, e a um custo muito alto, porque teríamos que ter as licenças, tínhamos, né, licenças do AutoCAD para isso. E, na época, o desenvolvedor desse programa lançou um sistema CAD próprio, só que o desempenho dele era muito ruim. Enquanto dentro do AutoCAD, em 30 segundos, uma tarefa estaria resolvida, no outro demorava uns 10 minutos, no sistema CAD do próprio fabricante. Então, com o BIM começando a dar suas caras no mercado, nós resolvemos tratar de migrar, né, de plataforma.
o que foi um problema lá no escritório, porque mais de 10 anos de gente lá dentro com experiência nesse programa, e foi uma quebra de paradigma interna, né? Então, tivemos uma resistência grande dentro com o colaborador interno para a troca do sistema. A minha solução foi tomar as licenças, né, do outro programa e dizer, agora tu só tem isso para trabalhar, ou tu aprende ou tu aprende. Então, foi mais ou menos por aí que a gente começou a fazer essa transição. No começo teve um problema de aprendizado, resistência, mas depois, com algum tempo, ninguém quer mais voltar, não. O programa atende a gente perfeitamente e com rapidez e eficiência. Para compatibilização, sim, só voltando, tá? O QI, o QI Builder, é utilizado exclusivamente para desenvolvimento de projetos de instalações prediais. Ele não é um programa de modelagem, ele é um programa de instalações prediais com dimensionamento. Ele dimensiona todo o sistema. Para compatibilização, nós utilizamos o BIM Collab. Então, o BIM Collab é um sistema colaborativo. Uma licença simples, sem ambiente de colaboração, ela é gratuita, é só entrar no site, se cadastrar e baixar. Mas ele consegue fazer a compatibilização dos vários IFCs, né, que são os arquivos gerados pelos programas BIM, como o ArchiCAD, como o Revit, o KeyBuilder, todos eles geram modelos IFC. Não dá para falar em BIM sem falar em IFC, porque o IFC é justamente o arquivo que vai permitir essa troca de informações. Aqui é um exemplozinho, uma coisa bem simples, de uma informação que é tida em planta e que numa obra a dificuldade de visualização, de entendimento pode ser alta, e quando a gente parte para o 3D, a coisa consegue ficar nítida, né? O que é que o projetista quis dizer com isso daqui? Então, facilita demais na obra a visualização do projeto. Então, para esse projeto, nós recebemos o arquivo IFC de estrutura. A arquitetura foi desenvolvida em AutoCAD e nós não tínhamos ela para fazer a sobreposição aqui. Eu entendo que, se eu não tiver o projeto de arquitetura modelado em BIM ou em 3D, seja como for, mas se eu tiver o estrutural, eu já tenho 90% do que eu preciso. Porque a maioria dos conflitos, ela se dá com estrutura, né? A arquitetura é basicamente parede, forro, então não vai gerar tanto conflito. A gente consegue embutir instalações em parede, o que a gente não consegue é embutir numa viga de concreto. Então, é muito importante para a gente receber o estrutural. Por sorte, eu diria que 90% dos programas utilizados pelos calculistas, eles exportam o modelo IFC. Todos eles, todos que eu conheço exportam, eu acho que não tem nenhum que não exporte. Então, fica fácil conseguir o estrutural, o projeto estrutural em IFC. Aqui é o modelo do nosso hidrossanitário no espaço, né, sem a moldura que a estrutura permite. E aqui do lado já é a tubulação passando por dentro de um shaft que foi previsto, visualizando a ausência de conflito. A mesma coisa o hidráulico, as instalações também sem conflito. Isso é depois de um trabalho, né? Ele não sai assim de primeiro, a gente vai ajustando depois. Eu vou mostrar com o BIM Collab aqui, tem um filmezinho, como é que isso aí se dá, essa resolução de conflito. Aqui o elétrico, uma coisa que é interessante aqui, se vocês observarem o quadro elétrico, ele está bem tosco. É porque não temos todos os modelos no KeyBuilder, modelos realistas.
esse quadro específico é um modelo paramétrico, então ele fica um monolitozinho, né, um volume sem detalhamento. Contudo, essa ferramenta permite que um quadro seja modelado em outro programa, por exemplo, Revit, SketchUp, ArchiCAD, contanto que ele exporte o IFC. E o KeyBuilder permite que eu importe esses modelos IFC e associe a nossa peça, a uma peça criada por nós ou existente no programa. Então, ele passa a adotar o modelo IFC, um modelo realista, no lugar de um modelo paramétrico. Então, tudo pode ser modelado detalhadamente nessa ferramenta. Vou passar um videozinho aqui. Ele vai estar no mudo, mas eu vou fazer uma locução, tá? Deixa eu ver aqui. Um segundo. Agora. Esse vídeo é de uma utilização do Bincolab. Então, é um ambiente de colaboração que ele basicamente importa os arquivos IFC e, na sobreposição deles, ele encontra os conflitos. Nessa versão que eu estava usando no vídeo, ele não fazia isso automaticamente, mas agora a nova versão, ela consegue fazer a detecção dos clashes de forma automática. Então, aqui nós importamos o projeto estrutural. Eu vou carregar eu acho que é o sanitário, só o sanitário. E, manualmente aqui, eu comecei a procurar conflitos. Mas agora já é feito de forma automática. O conflito que foi encontrado neste momento foi a ausência de um shaft no projeto estrutural. Então, nós, dentro desta plataforma, dentro do Bincolab, nós geramos esse aviso de conflito. A turma de colaborador, ela recebe essa informação. Todos têm essa plataforma e todos estão listados como colaborador nesse projeto. Então, a partir do momento em que alguém gera um aviso de conflito, o responsável por corrigir recebe essa informação e cuida de tratar. No caso, o conflito foi avisado para o projetista de estrutura, que verificou o problema e, no caso, ele fez a previsão do furo na laje, do espaço para o shaft, recalculou a laje não pôde ser mais igual, e gerou um outro arquivo IFC. Então, ele atualiza o arquivo IFC no sistema de colaboração, o conflito é resolvido e é dado baixa no problema, é dado baixa como resolvido. Então, uma coisa que Michel falou é que a dificuldade da gente é conseguir esse fluxo de trabalho com todos os envolvidos no projeto. Nós conseguimos isso na equipe interna. E, por sorte, nesse projeto, o calculista, ele é muito parceiro nosso. Então, ele também implementou isso no escritório dele. Foi até motivado por nós, né? Isso daí. Então, a gente conseguiu ter essa interação. Mas uma dificuldade é você conseguir isso em todos os projetos, partindo do cliente.
Então, esse fluxo de trabalho que nós temos aqui, de lançamento de arquivos IFC, detecção de clash, correção, verificação do conflito, isso é um trabalho interno da nossa equipe. A gente não consegue interagir ainda com o arquiteto, com o lado do cliente. Isso é um trabalho nosso, um trabalho interno. Então, aqui são exemplos de conflitos, a tubulação de esgoto em choque com vigas, a altura, e do outro lado a correção, né? A maneira como nós demos a solução, qual foi o tratamento que foi dado para que esse conflito fosse resolvido. Aqui um ralo estava bem em cima da nervura, né? Não ia fazer isso, não vai furar a nervura. Então a gente puxou aqui para a laje. Isso aqui, a tubulação que chega nas bombas, ela nesse ponto, o nosso colaborador subiu aqui, em vez de subir dentro da casinha. Então isso aqui estaria voando na garagem do prédio, a gente corrigiu. Aqui a tubulação de SPDA, tubulação não, desculpe. São as barras que deveriam ficar embutidas na estrutura do SPDA. Então, foi identificado esse conflito interno, ele aqui foi corrigido. Então, as principais dificuldades, né, encontradas aqui no nosso trabalho é justamente isso, a ausência do arquivo IFC de arquitetura. Eu falo arquivo IFC porque nós não trabalhamos com Revit. Nós trabalhamos na metodologia BIM, com um programa OpenBIM. Então, a troca de informação é feita pelo arquivo IFC. Às vezes demora o recebimento da estrutura, então nós basicamente ficamos parados um tempo, esperando que o projeto estrutural nos passe esse material. E uma coisa é que nem sempre os projetistas observam o nível do projeto de arquitetura. Então, acontece de recebermos um projeto estrutural onde o ponto zero do projeto de estrutura não está de acordo com o ponto zero determinado no projeto de arquitetura, seja a arquitetura em Revit, em IFC ou em mero CAD. Isso, às vezes, não é observado. E por ser uma plataforma relativamente recente no mercado, o fluxo de trabalho BIM ainda não está difundido. Então, nós conseguimos implementar isso internamente, mas na equipe do contratante, isso envolve calculista, escritório de arquitetura, ar-condicionado, né, climatização, que nós não fazemos climatização no escritório. Então, nem sempre é possível. Na maioria das vezes, não é possível a gente conseguir toda essa interação com a equipe, trabalhando no fluxo único, contínuo de trabalho BIM. Vou parar aqui minha compartilhação. Pronto. Ótimo, Normando. Aproveitando já esse finzinho aí da sua apresentação, colocar algumas perguntas aqui para vocês dois. Um ponto importantíssimo que você colocou aí, talvez seja a questão a questão da ausência de um gerenciamento dos projetos, de um BEP, para poder as empresas seguirem as premissas e poder estar todo mundo realmente trabalhando no BIM. Eu acho que até na conversa que a gente teve antes, vocês se destacam até no mercado aqui de Pernambuco por estarem na vanguarda disso, né? Partiram de vocês. É o que acontece na maioria das vezes ainda dos escritórios de projetos, o escritório de projeto entender os benefícios que tem a utilização do BIM e partir dele a utilização. Mas falta o cliente entender isso, o contratante entender isso, e isso está de uma forma geral entre os projetistas, né? Trabalhar, por exemplo, a questão do CDE, para a gente poder estar trocando as informações, estar colocando em IFC, estar podendo trocar, tá quase que em tempo real, a gente poder estar vendo a evolução do projeto de arquitetura, do projeto de instalações, de estrutura, fazer os BCFs, como você estava mostrando lá no BIM Collab, né, para poder fazer...
fazer os clashes, para Perfeito. poder gerar os BCFs, para poder mandar para os outros projetistas. Esse ciclo é que está faltando. A gente fechar para que aconteça. A gente está vendo aqui o pessoal, vocês, projetistas de instalações, falando que não recebe arquitetura. E a arquitetura já, eu acho que foi onde começou a utilização do BIM, seja com ArchiCAD, seja com Revit. Só que os grandes escritórios... Isso, não, mas é isso, Kleber. O que eu vejo né? é que os escritórios mais novos, de pessoas mais novas, né, arquitetos mais novos, eles utilizam sim. Mas os mais antigos, né, Sim. ainda estão amarrados lá estão na zona de conforto, né? Fica mais difícil. Isso. Talvez porque o cliente, que é o maior beneficiário do negócio, Exato. ainda não tenha percebido, né? Quando o cliente, o contratante, perceber que ele é que vai ter o benefício de todo esse processo do BIM e começar a cobrar dos grandes arquitetos, o negócio comece a Exatamente. Uma das coisas também assim que eu percebo é como é que hoje está sendo comparado, tipo, no início da empresa, quando vocês pretenderam, 3 anos atrás, implantar o BIM, e hoje, como é que está sendo a perspectiva do cliente em relação à solicitação dos projetos em BIM? Como é que vocês estão vendo, assim, se melhorou? Como é que está, se o pessoal ainda está realmente amarrado? Como é que está sendo o ponto de vista de vocês nesse processo de implantação? Hoje eu digo que construtoras, vamos botar construtoras, que é o nosso foco hoje aqui no escritório. Hoje eles já procuram realmente com essa exigência, né? Procuram um projeto que seja elaborado com esse processo. Então, assim, já está sendo realmente procurado. Até então, até eu conversando, acho que da última vez que a gente conversou, Kleber, até então, muitas vezes, eu acho que quando a gente começou aqui, a gente vendia, vamos dizer assim, um projeto em CAD, mas já entregava modelado, vamos dizer assim, meio que já forçando o cliente a entender essa sistemática. E deu certo. Tanto é que hoje a gente, como eu falei, a gente já só trabalha com essa metodologia, então hoje já temos vamos dizer assim, um certo reconhecimento por isso. Então, há 3 anos atrás começamos, então hoje a gente já procura, mas rebate um pouco o que você falou. Quando procura, mas ainda está com a visão distorcida do processo, né? Recentemente a gente fechou com uma construtora que ele queria o projeto, mas o pessoal queria um projeto inicial, e disse, não, vocês podem entregar pelo menos o inicial em CAD. Veja, como assim? Como é que você fecha um projeto, um processo dentro dessa sistemática de trabalho e eu vou entregar um pré-projeto em CAD? Então, assim, está meio, como você falou, para o fluxo ter esse encaminhamento aí completo, todas as partes envolvidas têm que estar cientes do processo, né? Michel, deixa eu aproveitar teu comentário aí sobre essa questão de se dá para entregar um anteprojeto em CAD. Uma coisa que acontece no BIM é que 90% do trabalho ele é feito no ambiente de modelagem, propriamente dito. Você tira todos os conflitos no ambiente 3D. O CAD, o 2D, é a última coisa quando tudo está resolvido, quando você não tem mais o que mexer no projeto, então você gera a planta CAD. Então, e é o que o cliente recebe, no final das contas, para ele o que está interessando ainda é isso. Não é o papel, como o Michel bem falou, isso é uma cultura, está lá, você tem que entregar o papel, e para isso é o que assim, o cliente entende que é isso que ele está contratando, ele quer a planta. Mas, quando você entrega a planta, você já desenvolveu, aliás, quando você vai desenvolver suas plantas, você já desenvolveu 90%, 95% do trabalho foi feito, e para o cliente ele acha que não recebeu nada. Então, é motivo até de você repensar suas etapas de entrega, para amarrar recebimentos na etapa de desenvolvimento, de modelagem, de busca de conflitos, para, no final, você, enfim, não está correndo o risco
ao final do processo, o cliente, agora eu desisti do projeto, eu não quero mais não, e você fica vendo navio, né? Pois é. Então, o BIM tem isso. Você faz tudo no 3D, no finalzinho é que você vai gerar planta, quando está tudo já dimensionado, resolvido. Pois é. Esse é o... Deixa eu trazer um pouquinho agora aqui a pergunta do pessoal, né? Aquela pergunta que ficou lá no início da Yasnara. Vocês costumam receber projeto em CAD para modelar ou apenas em Revit ou ArchiCAD? Eu acho que já foi falado um pouco sobre isso aqui, né? Aí, até escutar um pouco de Normando aí, qual a experiência dele em relação a isso. A nossa experiência é de pouco trabalho recebido em Revit. A maioria ainda é em CAD. E eu não modelo, ao contrário de Michel, eu não faço a modelagem do projeto de arquitetura se eu não receber modelado. A não ser, claro, que o cliente queira, eu posso terceirizar isso fora do escritório. Até porque, como eu já falei, eu não trabalho com Revit. Eu trabalho com K-Builder, que ele é totalmente específico para instalação predial. Então, ele calcula, dimensiona, mas ele não vai modelar arquitetura. Então, para mim, o que é importante, mais do que a arquitetura é fácil eu enxergar os conflitos, é a estrutura, porque é onde a coisa vai pegar mais, tá? Não que a arquitetura não seja importante, mas é mais fácil a gente visualizar problema na arquitetura, mesmo sem o 3D, do que o estrutural. Então, reforma é mais difícil, né? Você tem uma reforma onde ele modele tudo em 3D. Reforma, você quebra uma parede, você, enfim, faz um puxadinho, mas modelar em 3D tudo numa reforma, eu acho que não é uma coisa muito comum, não. Eu tive uma experiência uma vez num projeto de instalações que a empresa estava utilizando o DDS CAD para fazer o projeto de ar-condicionado. E aí estava lá a empresa de ar-condicionado contratada, utilizando o DDS CAD, e tinha a empresa de instalações que iria utilizar, nesse caso, o Revit, para fazer a parte de instalações elétricas e hidrossanitária, só que faltava arquitetura. A estrutura a gente tinha em IFC e faltava arquitetura. E aí o cliente, sem entender ainda o processo, insistir, não, como é que a gente faz? Aí a gente até sugeriu se contratar uma empresa para fazer a arquitetura, a modelagem da arquitetura, né? Sim. E aí o cara lá do DDS CAD, querendo ser bonzinho com o cliente, não, a gente modela a arquitetura. Cai justamente nesse caso que você está utilizando o K-Builder, que é uma ferramenta de instalações, para modelar uma arquitetura que eu acho que não é nem possível no K-Builder. Né? É impossível, você não faz isso, o programa não é para isso. E aí essa empresa foi utilizar o DDS CAD para modelar a arquitetura. Não preciso nem dizer como ficou, né? Não, assim... Bem, se ele prometeu isso, quebrou a cara, né? Ele vai ter que contratar alguém. Pois é, ficou uma negação. Mas, assim, não que... Assim, o DDS CAD é uma ferramenta muito boa, espetacular para projetos de instalações. Mas não, também, assim como o K-Builder, não é uma ferramenta para fazer a modelagem de arquitetura. De forma nenhuma. Olha, a Ania colocando aí, perguntando se vai ter template de Revit. Vamos lá, né? Junto com a associação, a gente está aí fazendo trabalho junto com a Universidade Federal, talvez um pouco mais para frente. Aí. Aproveitar, Kleber. Aproveitar para convidar o pessoal para o grupo do Telegram, porque quem sabe um dia a gente não está disponibilizando lá um template lá do Revit, né? Lá certeza que material para aprender licença aí a Michel, que ficou na frente do nome dele, mas aí quem tiver interesse em entrar no grupo do Telegram é só apontar o celular aí para o QR Code e já vai ter acesso ao Telegram. Deixa eu ver aqui mais... o Eric Jones participando aí. Eric também é associado, é arquiteto, mas também trabalha... Atualmente ele está trabalhando muito com projetos de infraestrutura, né? Infraestrutura de saneamento. Minhas modelagens eu terceirizo com ele. Olha aí. Mas também faz instalações e faz muita família. Também desenvolve muita coisa boa.
Vamos mais aqui. Um comentário aqui da Erivânia. Vocês acham que como está o posicionamento das empresas que trabalham com construções e reformas e ampliações? Elas aceitam bem ou procuram por esses processos? Alguém quer comentar isso aí? Eles têm interesse no processo. Eu acho que o problema é justamente como implantar o processo na empresa deles. Então, faz coisa de um ano, eu recebi muita ligação de construtoras nos consultando, pedindo orçamento, com o desejo de implementar o BIM no processo deles. E depois de um tempo, isso parou de acontecer. Eu não estou vendo mais ninguém correndo atrás. Eu não sei se a dificuldade foi grande, se eles não conseguiram, de fato, implementar isso, porque não é só a ferramenta, não é só a modelagem, é o processo, né? Isso. Então, interesse por processo, eles têm. Agora, a grande dificuldade é conseguir implementar isso no sistema deles, da construtora. Isso. Assim, essa questão de reformas, primeiro que eu acho que ainda não aconteceu, porque isso envolve também aquela questão de solicitar o arquivo de autoria, o arquivo nativo. É isso falando um pouco, abrangendo um pouco mais a conversa, né? Uhum. Porque atualmente o que é que você tem? Você contrata um projeto, recebe o DWG e daqui a 10 anos, 5 anos, você vai fazer uma reforma, utiliza aquele DWG e contrata um outro arquiteto para poder fazer uma reforma ali. Mas isso não é um processo que, digamos, seja muito legal, né? Envolve direitos autorais aí e tudo mais. E aí o pessoal, às vezes, cobra isso no processo do BIM. Eu quero o arquivo nativo, porque daqui a 5, 10 anos eu quero fazer uma reforma, mas daqui a 5, 10 anos não é garantido que ele vai conseguir abrir aquele arquivo nativo na ferramenta. E assim, você utilizando o IFC, é possível sim você trabalhar com o IFC, você consegue apagar paredes e criar uma parede nova no seu software que está utilizando. Um projeto pode ter sido modelado no ArchiCAD, ter exportado em IFC, eu abro no Revit, apago as paredes e posso sim trabalhar um projeto de reforma ali. Eu não vou conseguir trazer a parte de documentação, isso eu não vou conseguir, mas é possível. Agora, do que já é existente, isso a gente está falando a longo prazo, né, porque ainda não acontece isso de você estar trabalhando com modelos de IFC, modelos BIM que vão já estar trabalhando em reformas. Se aconteceu, está começando a acontecer, né? Que a gente está no processo muito, muito inicial. Mas os projetos, as construções que já existem, para isso a gente tem algumas tecnologias, como, por exemplo, o scanner 3D, que consegue te entregar o modelo 3D, os pontos, a nuvem de pontos, e você só trabalhar aquilo que você vai alterar, né? É uma opção de você estar trabalhando com reformas. Bom, eu acho que é isso. Não sei se alguém aí tem mais alguma pergunta. Lembrando que daqui a pouquinho, quando a gente encerrar, a gente vai estar entrando numa live com os associados das 4 associações, a BIM-PE, a BIM Espírito Santo, a BIM Paraná e a BIM Rio de Janeiro, para falar um pouco, ter essa conversa um pouco no privado aí com os palestrantes. E aí, deixa aqui o convite para o pessoal participar das ABINs. Procure a BIM lá do seu estado, a CEBIM também. A gente tem uma parceria muito boa com a CEBIM. Se seu estado não tem uma BIM e tem uma CEBIM, procure a CEBIM no seu estado, que isso é importante. A gente está aí, teve o lançamento do BIM Fórum recentemente, que a ideia é essa, a gente tentar organizar as ideias, as ações, organizar as ações em prol do desenvolvimento do BIM. É isso que a gente está falando aqui. A gente está falando com 2 feras aqui, que já estão utilizando o BIM, mas quando a gente fala do processo, a gente sente muita dificuldade. A experiência que vocês estão passando aqui mostram isso, né? A dificuldade que tem quando a gente fala de processo. A gente está trabalhando junto com o Sinduscom, o Sebrae, CAL, CREA, para trazer um curso aqui para dentro de Pernambuco, coordenado pelo professor Max, que é justamente um curso de coordenação.
onde a gente vai tratar sobre CDE, sobre BEP, enfim, para o pessoal entender melhor a questão do processo BIM. E aí eu queria passar a palavra para Michel e Normando, depois a gente passa a palavra aí para Tiago fazer um encerramento, Tranquilo. antes de a gente ir para a live lá do privado. Então, beleza, Kleber. Foi importante aí o nosso bate-papo aí, trazer um pouco aí da experiência aqui da gente, mesmo do interior. Isso, só uma observação. Fala pro pessoal de Caruaru, que o pessoal, a gente tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo, o pessoal talvez não conheça, talvez não conheça Caruaru pela capital do forró, né? Pois é, mas São João. Mas Caruaru faz parte para quem não conhece, faz parte de um polo têxtil muito importante do Brasil, né? Caruaru, Santa Cruz, Toritama, então Caruaru é muito importante, tanto é que construtoras da capital vêm para Caruaru construir aqui, né? Então, veja a importância aqui da região e a gente tem conseguido fazer um trabalho aí, acho que, acredito aí, de qualidade. Então, foi muito bom aí a participação. Convido aí também o pessoal a fazer parte aí da associação. Hoje nós fazemos parte da associação aí, também da BIMPE. E agradecer aí também ao Normando aí pela participação, pela troca aí de experiências. Foi bem interessante aí. Muito obrigado aí pela experiência de ter participado. Ótimo. Ok, gente, eu queria só salientar essa história de Michel aí em Caruaru, né? Essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, e até por projeto ser uma atividade eminentemente intelectual, então nós conseguimos desenvolver remotamente, então não tem muita necessidade de uma presença física, então deixa de ter fronteira. Em qualquer lugar do Brasil, você pode estar desenvolvendo um trabalho de excelente qualidade, é só se interessar pelo tema e se desenvolver como profissional. Agradeço muito a Kleber, Tiago, aí o convite. Michel, bom demais estar trocando as ideias aí com vocês, isso só enriquece a gente. Aquela coisa, né? Ninguém sabe tanto a ponto de não ter mais o que aprender, e nem ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar. Então, eu tenho, meu Deus, 24 anos de formado, todo dia eu aprendo, e se a gente parar, o trem passa por cima. Então, a atualização é uma constante, o aprendizado é eterno, é o resto da vida. Então, agradeço muito a participação de vocês, o convite para fazer parte aqui desse bate-papo. Obrigado a vocês aí. Perfeito, Normando. Tiago? Rapaz, depois dessa deixa de dormir, não tem nem muito o que falar. Não, lembrando que o Tiago também é um excelente projetista de instalações, né? Engenheiro, né, Tiago? Parceiro nosso. Pois é. Então, eu queria primeiro agradecer a Michel e Normando, porque hoje a aula aqui eu acho que foi de altíssimo nível. Acredito que vai ajudar muito na disseminação do BIM aqui no Brasil. Falar também um pouquinho só para o pessoal que está assistindo, quem é novo, tudo mais, que ainda tem como é que eu posso dizer, esse receio em entrar. Eu acho que se a gente visualizar um pouquinho o mercado e para onde a gente está caminhando, para onde está, como o Normando falou, a gente tem que aceitar um pouquinho essa mudança, esse querer aprender, esse querer está em constante aprendizado, né? Então, eu convido a todo mundo também. Eu sou um dos associados da BIMPE e, graças a Deus, assim, venho participando das ações, vejo o quanto a associação vem evoluindo e o quanto essa associação tem que crescer ainda. Eu acho que tem espaço também para todo mundo querer aprender mais sobre BIM. E eu acho que vai ter condições reais, assim, e daqui a 2021, que é o decreto federal, né? O decreto de disseminação da estratégia BIM-BR, né? Que a gente já vai estar atuando bem mais pesado nessa metodologia e convidar o pessoal a
compartilhar mais em relação a tipo experiências e tudo mais, e disseminar junto com todo mundo o BIM. Perfeito. Só o último recadinho aqui do pessoal da BIM Paraná, que a próxima live vai ser com eles elogiando aí as apresentações, e lembrando que semana que vem eu falei sobre a nuvem de pontos, né, para projetos de reforma. Tá aí, ó, semana que vem o próximo Papo BIM Day vai ser sobre nuvem de pontos aplicada a projetos de restauro, com case lá de Curitiba. Então vamos ficar ligado aí, quinta-feira que vem, acompanhar aí o pessoal da BIM Paraná no Papo BIM Day Paraná. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Michel, Normando. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí a quem participou e até a próxima. Até mais. Boa noite.